Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. Hoje nós abriremos um espaço para podermos discutir sobre o uso problemático de álcool e outras drogas por mulheres cis e por mulheres trans. Nós iremos discutir sobre a singularidade dessas mulheres. Hoje o nosso foco aqui é entender o porquê que é tão difícil para essas mulheres terem acesso e buscarem a ajuda necessária, né? Por que é tão difícil buscar a ajuda especializada para essas mulheres, né? A gente entende que o cuidado, né, o sofrimento vai muito mais além do uso em si, né, o uso da substância em si. Existe uma barreira, né, muito grande de estigmas, de julgamento, né, sobre essas mulheres que acabam afastando, né, muitas das vezes, do cuidado adequado. Hoje a gente vai trazer esse cenário para nossa realidade, né, aqui que a gente vivencia em Minas. Para começar nosso papo, nossa conversa de hoje, temos que compreender que o uso de substâncias afeta não só o corpo, ela também afeta a mente. Quando falamos de mulheres cis, principalmente gestantes, o peso da maternidade idealizada cria um muro nessa questão. E quando a gente fala sobre a população de mulheres trans e travestis, o cenário possui camadas muito profundas de vulnerabilidade. Temos estudos que mostram que a prevalência do uso abusivo de álcool e outras drogas, em específico o crack e a cocaína, é significativamente maior nessa população se comparada à população cisgênero. Elas recorrem ao trabalho de prostituição porque elas não conseguem espaços no mercado de trabalho. E elas acabam fazendo, né, o uso de substâncias para poderem aguentar essas jornadas de trabalhos muito insalubres, até mesmo sofrem violências, né, durante esse trabalho. Então, assim, tem mulheres também, né, que acabam fazendo uso de hormônios por conta própria, o que já é muito prejudicial para a saúde, né? E misturando isso com substâncias, né, como álcool ou outras drogas, é mais prejudicial ainda para a saúde delas. Muitas das vezes o uso também, né, essas mulheres em situação de rua, né, quando acaba saindo de casa, né, muitas vezes expulsas pela família, pelo uso da droga, né, ou muitas das vezes no caso de mulheres trans, né, e travestis, bem relacionado aí a um preconceito, né? Então, o preconceito dentro de casa acaba influenciando essas pessoas a saírem de casa e aí o que acontece muitas vezes cedo, né? E aí elas perdem essa rede de proteção social, né? E aí a droga ela acaba entrando como um refúgio, né, para toda essa dor, para toda essa rejeição. E aí elas veem na droga essa oportunidade de alívio, né, da dor, assim. E como Minas Gerais responde a isso, né? Quem é daqui ou estuda a saúde pública aqui em Minas Gerais sabe que nós temos uma história muito forte com a luta antimanicomial. O modelo do SUS, ele ganhou nomes como em outros estados do país, nós chamamos de CAPS-AD. Só que especificamente aqui em Belo Horizonte, nós chamamos de Sersan-AD. E para falar, né, e conhecer mais sobre essas instituições, nós entrevistamos a Carol, uma terapeuta ocupacional que atua, né, nesse contexto hospitalar e que foi, né, idealizadora de um projeto desenvolvido em 5 Sersans aqui em BH, direcionado especificamente para as mulheres. Esse projeto, né, ele surgiu, né, a partir do questionamento sobre o porquê este público é tão dominante nesses serviços, são majoritariamente frequentados por homens, né, pela figura masculina, né. E foi algo que nós também percebemos sobre esses locais, públicos e privados também. E a maioria das publicações, você só percebe, né, também, a gente percebeu que a maioria das publicações feitas pelos Sersans, né, pelos CAPs, eram dominadas por homens, né, pela figura masculina. E assim, a Carol e a equipe dela iniciaram, né, esse projeto, né, eles realizaram encontros com essas mulheres. Foram 5 Sersans. Em cada um, realizaram 2 encontros. E esses encontros eram divulgados através de cartazes que elas deixavam em banners, em quadros de avisos dentro das instituições. E esses encontros foram significantes, né, nesses Sersans. Deram início de um, e aí viu que deu certo a ideia e continuaram, deram início nos outros 4. Apesar que em um não teve tanto sucesso que nem nos outros, né?
E nesses encontros, ela chamou colegas, parceiras dela, que eram maquiadoras, uma era fotógrafa, mexiam com roupas, e muitas roupas eram doadas. Só precisava de alguns ajustes, assim. Ela mostrou também algumas fotos, né, do processo de produção delas. Ela ressaltou muito também a escolha da música, né, que ela achou muito Sim, interessante a questão real. da escolha das músicas que elas faziam para ser fotografadas durante o processo. E nesse momento que ela teve, que antes, né, de colocar em prática esse projeto, ela teve reuniões com os colaboradores do CESAM. E em alguns CESAMs foi dito, essas fotos vão rasgar, tipo, que não ia durar. Elas não iam ter um cuidado, né, com a exposição em si. Isso. E assim, as fotos ficaram assim, do mesmo jeito que colocou, tirou. Eles tiveram cuidado, né? Muito. O Ela contrário do Quando que... uma foto caía, elas iam e Isso, colavam de volta. Então, tinham o maior cuidado com as imagens. Foi o e contrário que eles falaram, né? falaram isso. Que ficaram com receio de que não ia durar, que elas iam não iam rasgar as manter, que iam fotos. rasgar, né? E isso mostra muito também da posição dos próprios profissionais, né? Aquele estigma de reforçar aquele estigma de que de marginalizar, né? E essas fotografias também, elas foram depois entregues Antes. às participantes que tiraram. E foi assim, tem até um vídeo que ela mostra, que uma até fala assim, nossa, eu tô parecendo gente, na hora que olha a foto, porque ela tá maquiada, tá arrumada e tal. E elas ficam, como se diz, apaixonadas com elas mesmas, assim, foi um encontro que a gente teve com a Carol que foi muito interessante. E essa questão dela ver a imagem dela e falar, né? Nossa, agora eu pareço gente de novo. O filósofo Sartre, ele explica isso, né? Porque ele fala que a imagem que nós temos de nós, ela é construída a partir da percepção do outro a nossa imagem, né? Por exemplo, nós vemos uma pessoa nas ruas, a gente simplesmente passa direto, né? Como se aquilo fosse algo comum, como se Isso, fosse algo ignora, normal. né? A gente normaliza aquilo no nosso cotidiano. E acaba que essas pessoas em vulnerabilidade, elas internalizam isso para elas. Se a Sim. pessoa tá falando que eu sou uma pessoa que usa drogas e só me definem a isso, então eu sou isso. Só que quando elas olham as imagens que elas fizeram na fotografia, elas param para refletir, né? Aquele conceito que a sociedade tem de gente, elas refletem, nossa, eu também sou gente, eu não sou um objeto. E essa questão, né, delas ficarem com medo das pessoas rasgarem as fotos, se alguém rasgasse realmente as fotos, é como se estivesse dizendo que elas não têm o direito de ter identidade, né? É como Sim, se a sociedade verdade. ditasse, você tem que ser isso daqui, porque na minha visão você é assim, então é assim que você vai ser. E esse trabalho da Carol foi muito importante para quebrar, né, esse estigma. Sim, como você pontuou, Adri, é uma questão de autoestima também, né? Uma recuperação da autoestima dessas mulheres que elas não tinham nenhuma quase, A né? forma de ser vista, né? Justamente, isso. De ter um olhar ali. Elas mesmas se enxergavam apenas como usuárias, né? Não Sim, viam nada mais sim. além. Uma recuperação de identidade própria A também. gente convida, né, todos a olharem o Instagram, né? A Sim. gente vai deixar aí O o arroba para vocês conhecerem e terem acesso a essas fotos, né? Que são É um sensacionais. trabalho É artístico e lindo. terapêutico. É artístico e terapêutico. Assim, terapêutico até para quem vê, porque é nítido, né, na expressão delas, assim. A exposição tá incrível, vale a pena olhar. E ressaltando essa questão da única unidade onde o projeto não foi muito bem recebido, a Carol e as suas colegas chegaram no local e ela falou para nós na entrevista que a gerência era bem rígida. Ou seja, né, isso é praticamente um reflexo da sociedade, né? Muitas vezes eles culpabilizam a usuária por não fazer parte, por não querer, né, adentrar ao tratamento do CERSAM. Mas temos que olhar também para como é o acolhimento e como é o processo, né, de acolhimento dessas mulheres. É como essas unidades estão recebendo essas mulheres, tanto que pelo que eu me lembro, foram só 2 mulheres que compareceram ao projeto e fizeram apenas um encontro. Ou seja, né, a gente também tem que frisar a importância de projetos assim acontecerem um ano inteiro, porque não é somente uma vez ao ano que essas mulheres precisam de ajuda. Iniciativa da Carol Realmente, daqui. a iniciativa da equipe do Projeto Lavanda
foi muito boa. Foi gratificante não somente para as participantes, mas também para os profissionais do Sersans. Sim, Porque sim. ao verem, né, que o projeto estava dando certo, que estava trazendo, né, as mulheres para a unidade, provável que eles queiram também, né, realizar mais projetos desse tipo, ou queiram mudar a maneira como recebem essas mulheres. Ela falou, né, sobre desenvolvimento do projeto Lavanda 2, né, que seria a Uhum. segunda edição do projeto Lavanda. Sim, sim. Ela reconhece e ressalta a importância, né, de dar continuidade nesse projeto, mas ela frisou muito a questão de recursos, né, porque não tem uma política pública, infelizmente, que financia esse projeto, porque é um projeto independente. Ela falou que o custo desse projeto chegou a um custo muito alto, em torno de 60 mil. Foi. Assim, porque Foi. são fotografias muito caras, né? A revelação é muito cara. Então, envolve muito mais que só querer, né? Transporte de Sim, equipamento entre as Transporte, unidades. E nesse primeiro projeto, né, foi tudo eles, a equipe lá. sem Foi tudo a Carol e a financiamento equipe. A político, equipe. financeiro, assim, E de ela política pública tem nenhuma. essa ideia, esse projeto para o projeto Lavanda 2. Só está mesmo atrás de recursos, ou então que seja uma empresa, né, privada, para investir nisso No também, projeto. no projeto. Para mulheres trans, a barreira que elas têm é acerca do respeito do seu nome social, né? Sim. Porque se ela, a partir do momento que ela chega na recepção e não tem esse direito seu respeitado, ela não vai querer Sim. mais retornar àquele local. Ou seja, o acolhimento, ele não começa a partir do momento que ela adentra numa Não. sala de consultório. Desde a Não, recepção. não é recepção. somente quando ela vai adentrar em um projeto. Ele tem que estar instituído na comunidade onde que ela vive, né? Vínculo e a confiança já começa desde ali, né? Desde a entrada. Se não há um respeito na usuária. recepção, já é uma Isso. quebra de confiança muito grande. Volta, porque até mesmo a gente, quando a gente vai, né, enfim, em algum lugar assim e é maltratado, como se diz, a gente não quer voltar. Para gestantes, o medo de ir ao CESAM ou ao pré-natal é de ter o seu bebê retirado, né, pela justiça após o parto. Faz com que elas fujam desse sistema. Por isso que uma equipe muito rígida acaba não favorecendo ao acolhimento dessas mulheres, né? Por isso que quando a Carol chegou na unidade que o projeto não foi bem recebido, acabou que não teve tanta participação dessas mulheres, né? É preciso investigar como que está sendo essa gestão, para que elas não fiquem desamparadas, né? Então, nessa perspectiva, a gente pensa que Minas Gerais precisa fortalecer as equipes de consultório de rua, né? Porque isso vai além do serviço que o Sersan presta. É sobre muito mais o acolhimento dessas mulheres do que gerar mais uma exclusão para elas. Aí, ressaltando, né, o trabalho da Carol, ele vai muito além deste projeto Lavanda. A Carol, ela, além de terapeuta ocupacional, ela é artista e realiza trabalhos teatrais em ruas, em teatros. E ela faz esse teatro também em alguns centros de convivência ou centros de saúde também. Uhum. Terapêuticos. E assim, de uma maneira muito acolhedora, ela aborda, né, esses temas para que ela possa humanizar, né, de uma certa forma, o processo não somente do Sersan, mas de todas as outras unidades do SUS. É isso, gente. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e esperamos que esse videocast tenha servido, né, um aprendizado para complementar os nossos estudos que tivemos ao longo deste semestre.